para quais são os tipos de aborto que é permitido aqui no Brasil. O Brasil, ele é um país, o nosso país, ele está tentando não criar as leis do aborto. Nós estamos tendo uma queda de braço entre uma minoria, viu, pessoal? Poucas pessoas têm coragem de se posicionar sobre o tema e que querem realmente falar, olha, eu sou contra o aborto. Poucos. Infelizmente, grande parte da população do Brasil e mundial, ela é a favor do aborto por diversas razões. E se nós as formos ouvir o lado material, são razões plausíveis, são razões que, se nós esquecermos o ensinamento da doutrina espírita, nós vamos realmente aceitar essas razões. Mas o conhecimento da doutrina espírita, ele abre um leque para nós, descortina para o homem o mundo espiritual. Então, na visão espírita, o aborto, ele é um crime. E a pergunta 344 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: em que momento a alma se une ao corpo? Os espíritos superiores respondem: a união começa na concepção, mas só é completada por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a ele se liga por um laço fluídico, né? Por um laço fluídico, que hoje nós temos conhecimento, que é o perispírito, né? Uma projeção do perispírito que vai se ligando ao corpo físico, e isso é desde a concepção. Nós temos um livro muito bom, né, que vem nos falar sobre a reencarnação do Segismundo, e vem nos contar, né, pormenorizadamente como é feito a união do óvulo com o espermatozoide, mas na visão espiritual. Porque a união do óvulo com o espermatozoide nós já temos conhecimento material, e às vezes até chulo conhecimento. Às vezes essa união é passada para nós sem a base do sentimento maior que deve regular as relações sexuais, que é o amor, não é assim? E lá nesse livro vem nos mostrar a atuação dos espíritos auxiliando o processo da concepção. A aproximação que os espíritos fazem do espírito reencarnante com a mãe, com o pai, com a família, há todo um planejamento reencarnatório ligando esses espíritos. Então, a vida começa lá na concepção, né? O grito que o recém-nascido solta anuncia que o recém-nato se conta no número dos vivos, dos servos de Deus. Olha que beleza essa resposta. E a 357, Kardec pergunta: que consequências tem para o espírito o aborto? É uma existência nulificada que ele tem de recomeçar. Então, o espírito, apesar daquele grande processo, o envolvimento todo de vários espíritos técnicos que vêm planejar a reencarnação, que vêm conversar com o pai, essa reencarnação ela é toda muito bem planejada, nos seus mínimos detalhes, atendendo às especificidades de progresso do pai, da mãe e do espírito reencarnante. As ligações que esses espíritos possuem entre si, os sentimentos fraternos e antifraternos que esses espíritos possuem. E muitas vezes, esses sentimentos antifraternos, eles falam mais alto. Há uma ligação de mágoa, de ressentimento, de ódio, de medo do espírito que está voltando, reencarnando, com os pais. E isso suscita no pai e na mãe, ou nos dois, ou em um e outro, o desejo de se livrar daquele espírito, de não querer aquela gravidez, de ser algo incômodo, mas é algo que incomoda mesmo. Mas esse incômodo começou lá para trás, lá na vida anterior. Nós vamos entender esse processo, e hoje, como nós estamos falando com todos os espíritas, nós vamos
destrinçar todo o processo, tá certo, cara? Vamos ficar aqui até 10h20 da noite, tá, gente? Só para lembrar vocês aí alguns momentos que tivemos quarta-feira. Mas tudo bem, é assim mesmo a vida, né? Meus irmãos, as reencarnações são solicitadas pelos espíritos, tanto por aquele que está reencarnando, como por aqueles que querem o bem-estar de um espírito que precisa voltar à Terra. Elas são solicitadas na providência divina e elas são permitidas, autorizadas pela providência divina. E aí, nessa solicitação, tem que se apresentar todo um processo, todo o cronograma de concepção, todo o planejamento reencarnatório. Então, a providência divina permite e designa o amparo e supervisão de espíritos beneméritos, espíritos técnicos, os quais, numa operação delicada, planejam cuidadosamente o retorno do espírito ao futuro corpo físico, ao núcleo familiar, em uma vida, né, na sociedade organizada, com ações desde a concepção, a gestação, o nascimento e todas as etapas da vida, até ela atingir a morte. Então, nesse processo, é designado, primeiramente, um primeiro espírito que vai ficar encarregado de acompanhar esse espírito no momento da concepção. Depois ele passa por outros espíritos, para as mãos dos outros espíritos, para acompanhar a gestação. Depois passa para outros espíritos para acompanhar os primeiros anos de vida, o nascimento dos primeiros anos de vida. E assim por diante, cada fase da nossa vida, ela é toda acompanhada pela providência divina. E os pais, comumente, eles participam dessa programação. Quando a mulher, hoje, se arvora no direito de não ter o seu filho, de abortar, é porque, pelo esquecimento do passado, ela se esqueceu do compromisso que assumiu no mundo espiritual em receber esse ou aquele espírito como filho e, juntos, trilhar o caminho do progresso aqui na Terra. Os pais, é o pai e é a mãe. Ah, mas na certidão do nascimento do menino só tem o nome da mãe, não tem do pai. Não interessa. O pai participou desse planejamento reencarnatório. Os mais diversos tipos de reencarnação, todos que nós pensarmos. Se ele não participou ativamente, presentemente, foi uma reencarnação compulsória. E aí, nesse ponto, nós não podemos esquecer das dívidas kármicas que esse espírito reencarnante possui. E muitas vezes, mesmo essa concepção sendo fruto do estupro, existe a ligação desse espírito com a mãe e com o pai. E mesmo obedecendo aquele jargão que até... eu acho que é de uma mensagem espírita que eu fiquei de procurar, mas aí depois não teve tempo. É o seguinte: na vida existe injustiças. Existe. Às vezes nós vemos uma criança que como nós já vimos aí, foi estuprada. E está no seu ventre carregando uma gestação. É uma injustiça. Uma criança, 13 anos, 12 anos, isso aconteceu. Agora, injustiçados, não. Porque estamos no mundo de provas e expiações. Então, as nossas vidas estão ligadas uma a outra, e não existe nada que seja por acaso. Então, nós vemos aí, às vezes, as encarnações compulsórias, e compulsória é aquela encarnação que o espírito não participa do seu planejamento. Chegou o momento do seu retorno à Terra, ele é feito, o planejamento da sua encarnação é feito por outros espíritos, ele vai reencarnar. Então, não existe injustiçados. Estamos no mundo de provas e expiações, né? Então, vamos para mais uma
conhecimento. Pergunta do Livro dos Espíritos, 880, na terceira parte, Kardec, intitulada Lei de Amor, de Justiça e Caridade. Olha bem, gente, vamos pensar nesse título. Lei de Amor, de Justiça e Caridade. Vamos pensar nisso. Olha a pergunta. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Resposta: o de viver. É ponto. O de viver, ponto. Por isso, ninguém tem o direito de atentar contra a vida do seu semelhante, nem de fazer nada que possa comprometer a sua existência corporal. Nada que possa comprometer a sua existência corporal. Vamos lá. Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, esclarece: o aborto é um crime estarrecedor porque a vítima não tem voz para suplicar piedade, nem braços robustos com que se confia aos movimentos da reação. Referimos-nos ao aborto delituoso, em que pais inconscientes, e essa palavra inconsciente, eu fiquei refletindo sobre ela, é inconsciente do real sentido da vida, da real obrigação que existe, que está engendrada na pessoa de pai e de mãe. Inconscientes, não é que eles não queiram fazer o aborto, eles querem, mas não conhecem o real sentido da vida. Que se conhecesse o mundo espiritual, a relação que ele tem com o mundo material, não pensaria no aborto, né? Então, em que pais inconscientes determinam a morte dos próprios filhos, asfixiando-lhes a existência antes que possam sorrir para a bênção da luz. Existe um documentário que foi feito no ano de 1984, parece, e que muitos de nós que estamos aqui já pudemos ver ele na reunião nacional, em alguns momentos aí em que está se veiculando a campanha em defesa da vida. Esse documentário ele foi feito por um médico norte-americano chamado Bernard Nathanson. Eu gosto de falar nome estrangeiro, porque eu dou um impulso assim, chique, a coisa fica, né? Mas nós vamos chamar ele de Bernard, que é mais fácil, mais simples, e a gente não se complica em pronúncia. O Dr. Bernard, ele nasceu no ano de 1926, na cidade de Nova York, né? E lá ele clinicava, e ele era um ginecologista norte-americano. E lá na clínica que ele trabalhava, sempre aparecia os casos de mães, de mulheres que chegavam entre a vida e a morte por realizarem abortos clandestinos. E ele tentava salvar a vida dessas mulheres, porque o aborto ele é muito invasivo no corpo da mulher, né? Muito invasivo, e ele deixa muitas sequelas, e a sequela principal é a morte. E ele tentava salvar essas mulheres e não conseguia. Então, ele teve uma ideia, uma infeliz ideia, de abrir uma clínica legal, legalizar o aborto, abrir uma clínica legal e passar a atender as mulheres que não quisessem ter os seus filhos. Aquela que ficasse grávida, que não quisesse ter o filho, não tinha problema, ia lá e ele fazia o aborto. Aí, ele se tornou um ativista pró-aborto. Ele foi no Congresso Nacional, lá nos Estados Unidos, e defendia arduamente, por A mais B, ele provava que realmente tinha que legalizar o aborto, a fim de salvar a vida das mulheres, que as mulheres estavam morrendo através de abortos clandestinos, e aquilo era uma situação que não podia mais ficar. Que se aprovasse o aborto, se liberasse o aborto, ele iria fazer o aborto com segurança e essas mulheres não iam sofrer. Pois que a vida, aí ele estabeleceu um parâmetro, um ponto lá de gestação, até tal data de gestação, faz o aborto tranquilo, calmo, seguro, ninguém vai se ferir. Só que um dia, e ele conseguiu. Aprovou em alguns estados o aborto, acho que a maioria dos estados lá nos Estados Unidos aprovam, né? O aborto, é aprovada a lei dentro dessa concepção, depois os universitários aí podem
procurar saber, e ele realmente clinicou por muitos anos fazendo aborto. Quando chegou, como ele nasceu lá em 1926, né? Jovem ainda, ele se formou médico e ainda não tinha aparelhagem precisa para visualizar o organismo da mulher, o útero e todo o processo de concepção. Quando surgiu, então, o aparelho de ultrassonografia e de ecografia, mais especificamente o de ecografia, ele resolveu, então, lá na sua clínica, filmar o útero da mulher, no momento em que se processava a operação do aborto. E aí, esse filme virou um documentário. Então, ele começa o filme mostrando o bebê na barriga da mãe, fala lá no filme quantos meses de gestação, que, na verdade, meus irmãos, o filme, ele é estarrecedor. Quem já assistiu, é pior, acho que é um dos piores filmes de terror que eu já vi, que eu detesto filme de terror, mas esse, para mim, figurou como um filme de terror, né? E eu me vi pensativa do quanto nós somos responsáveis pelo atual estado da sociedade que nós vivemos hoje. Nós somos responsáveis, né? E aí, o que acontece nesse filme? Ele começa a filmar o bebê com o dedinho na boca, o bebê no útero, naquela paz, naquele céu que é para o espírito no útero da mãe, em que ele está salvaguardado da ação dos espíritos inferiores, ele está salvaguardado da ação de tudo que possa danificar a sua encarnação. Só que o filme começa, então, a mostrar, desde o momento em que ele usa os equipamentos para o aborto, a todos os processos, e quando ele concretiza, quando a invasão daquele... me perdi, foi o nome do instrumento no útero da mulher, o menino faz isso, ó, ele solta um grito na barriga da mãe. O documentário chama O Grito Silencioso. O Grito Silencioso. Ele mostra, né, no momento do aborto, o que sucede ao bebê, né? E todas, o medo, a aparência, o rostinho do bebê, numa aparência de medo, de pavor que ele ficou, de dor. Ele lutava para fugir do aparelho dentro do útero da mãe. Então, a partir daquele momento, aquela expressão do bebê plasmou tanto nesse médico, Dr. Bernard, né, vou chamá-lo assim, que ele mudou a sua concepção. Ele mudou. Ele mudou a sua concepção porque antes ele acreditava. Ele fazia as coisas por acreditar. Ele acreditava que não havia vida uterina, que a vida, né, começava quando o bebê nascia, ou de algum tempo de gestação para frente, mas naquele estágio de gestação que era logo no início, bracinho, perna, todo o corpo do bebê já todo formado, coração batendo, o cérebro ia toda, né, se movimentando. Então, para ele, aquilo foi impactante e serviu de ponte para ele abandonar a posição de ativista pró-aborto para ser um dos maiores combatentes de ações de aborto que o mundo fez, que o mundo conhece. E esse documentário, ele fez correr o mundo inteiro. Ele começou, daquele momento para frente, ele começou a trabalhar o inverso do que ele tinha feito, o inverso. Né? E chegou até aí para nós essa prova de que a vida começa na concepção. O aborto na legislação brasileira, aqui vem falando que na Constituição Federal é crime o aborto, só é permitido nos casos de estupro, eu acho que, se não me engano, ainda é isso, né, Carla? No caso de estupro e da concepção de anencéfalo. Essa palavra é difícil, mas aí nós queremos falar da anencefalia,
que eu fui procurar, né, para a gente poder se embrenhar nesse assunto. A anencefalia é uma malformação fetal do tubo neural. Não quer dizer que não tenha cérebro, ele está mal formado. E essa malformação pode ser na calota craniana, a calota craniana, o cerebelo e meninges, que são estruturas muito importantes do sistema nervoso central, que pode levar à morte do bebê logo após o seu nascimento, ou alguns casos, né, pode durar algumas horas, e até alguns meses. Parece que teve um documentário do Fantástico que teve um anencefalo que durou aí meses, né? Parece que tem um negócio dessa forma. O Supremo Tribunal Federal brasileiro, ele aprovou no dia 2 de abril de 2012 o aborto em caso de anencefalia, com critérios muito específicos determinados pelo Conselho Federal de Medicina. E é aprovado. É aprovado no caso de estupro. Recentemente, nós tivemos esse caso dessa criança, né? Parece que foram 2 casos de criança com terra idade que foram estupradas, consequência, a concepção, e houve o aborto. Ponto. Polêmico? Demais. É triste? Triste. Injustiça? Muito. Injustiçados? Vamos recorrer à pergunta do Livro dos Espíritos. Está vendo o tanque da doutrina espírita maravilhosa? Vamos recorrer à pergunta do Livro dos Espíritos, questão 372. Qual objetivo visa a providência criando seres desgraçados como os cretinos e os idiotas? Os que habitam corpos de idiotas são espíritos sujeitos a uma punição. Sofrem por efeito do constrangimento que experimentam e da impossibilidade em que estão de se manifestarem mediante órgãos não desenvolvidos ou desmantelados. No caso dos espíritos que nascem com anencefalia, o nosso querido Chico já nos dizia que os maiores consequências, né, reencarnações de espíritos com problemas mentais, neurais, problemas físicos graves, quase sempre redundam em reencarnações de espíritos que foram suicidas. Suicidas. Há que se haver essas reencarnações provisórias, curtinhas, pequenas, para a reconstituição do perispírito. O perispírito precisa se reconstituir para dar condições desse espírito ter futuramente um corpo físico melhor. As ações que os espíritos fazem no corpo através do suicídio e outros danos que nós provocamos ao corpo físico, elas são gravadas no perispírito, que fica com aquela marca, com aquela sequela. O perispírito é um material plástico, moldável, em que o espírito imprime ali o resultado das suas ações, dos seus pensamentos. Somente uma reencarnação é capaz de restaurar o perispírito na sua grandiosidade, para que o espírito possa habitá-lo e continuar o seu progresso. Se eu estiver falando alguma abobrinha aí, os universitários aí presentes, Carly e Companhia Limitada, pode falar. Beleza. Então, se dá ok, porque tá tudo certo. Os nossos irmãozinhos que nascem, então, com anencefalia, eles precisam dessa encarnação. Eles precisam desse momento. Eles precisam se esconder de processos obsessivos do lugar que eles foram tirados, muitas vezes retirados de regiões abismais, no mundo espiritual inferior, resultado da matéria mental dos espíritos que lá habitam, retirado das garras de espíritos obsessores e levados a uma encarnação compulsória para abrigar o ventre de uma mãe, para que possa começar o processo de limpeza e de uma série de operações para resgatar o perispírito. Aí entra a mãe que se acha concebida por um espírito, né, de um espírito que ela não quer, que está com aparência anencéfala,
e ela recorre à lei para interromper essa gravidez. Vamos pensar. Nós temos que pensar. Particularmente, eu tive uma colega, e é até ruim a gente falar de coisa, mas eu não vou contar o santo, né? E são boas ações, essas boas ações elas devem ser repassadas. Uma vez que a mídia tem aí uma série de más ações e a gente fica replicando essas más ações aos ventos aí. Essa minha colega, ela se viu grávida, primeira gestação, todo carinho, aquela coisa da primeira gestação, que é uma coisa assim que só quem não é mãe não vai entender. Mas a primeira gestação leva a gente no céu, né? E com poucos dias de gestação, ela ficou sabendo que o seu bebê era anencefalo. O médico, né, quem estava tratando dela, já foi direto e falou, vamos interromper a gravidez. E ela, foi como se um castelo ruísse e a vida dela inteira fosse jogada no chão. Ela ficou amarrotada com aquilo, pensando, e um falava uma coisa, a mãe fala isso, o pai fala aquilo, o marido fala outra coisa, e todos depois se juntaram, não, vamos interromper a gravidez. Isso foi o depoimento que ela deu para mim, e depois de tudo passado. E ela disse que cada vez que eles falavam que tinha que interromper a gravidez, o coração dela batia assim, ó, puf. Era como se fosse uma batida, um coice, que ela ficava estarrecida. E aí, quando ela disse não, não quero, ela teve coragem, disse não, mas aí depois vem todas aquelas pessoas e toda uma coisa, e ela se deixou levar. Se deixou levar, foi aprovada porque mesmo assim tem que passar pela aprovação legal, né? E ela se viu na sala de cirurgia. Ela estava na sala de cirurgia, naquele momento, quem já fez cesáreo, eles aplicam uma anestesia na espinha, né? E ela já estava nesse ponto, quando o vento dela começou a tremer. Diz ela que tremia assim, ó. E ela falou, para, eu não vou fazer. Desceu de lá imediatamente, já desceu. Desceu, saiu da sala, e eles foram atrás dela, e ela, não vou, e entrou num pranto, e falou, quero ir embora para casa, e não se fala mais nisso. Levou a gestação até o final, não teve nada, não teve enjoo, a barriga cresceu, foi tudo certo, ela arrumou roupinha, ela voltou ao encantamento da gestação, ela, vou ter meu filho, minha filha, era uma menina, e ela arrumou tudo, tudo. E quando o bebê nasceu, parto normal, não teve complicações, parto normal, eu nunca vi uma coisa dessa. Porque parece que o menino também tem que fazer força para nascer, né? Eu não sei, porque eu nunca tive parto normal, mas deve fazer, né? Só que, meus irmãos, a vida começa aonde? Na concepção. Na concepção. Ela teve a filha dela. Ela pegou, segurou, embalou, viveu, parece que 1 hora ou coisa, mais ou menos, assim, uns 50 minutos. Ela disse que aninhou a menina nos braços e a menina buscou o peito dela. Aí eu pergunto para vocês. Se ela tivesse feito... Não, e aí ela diz ela que aquilo preencheu a vida dela. Teve aquela alegria, aquela satisfação. E ela falou, eu arrumei o enterro dela certinho. Ela foi expirando nos meus braços. Foi expirando. E eu arrumei tudo certinho, deu nome, registro, tudo bonitinho. Ela falou, a paz que eu tô na minha cabeça é uma coisa que... E depois, 2 anos depois, ela teve gêmeos. Teve filho, teve gêmeo, tudo normal, tudo certo. Eu pergunto para vocês, houve um grande resgate nesse processo? Não houve, meus irmãos. Não foi atendida a necessidade daquele espírito? Já pensou o que essa mãe já não fez com esse espírito? Já pensou a ligação de todos os envolvidos aí nesse processo? Nós estamos só deixando aí os negócios aí para reflexão, né? Que aí
Falei que ia ficar até 10h30, mas acho que não vou ficar, não. Esses métodos abortivos que o próprio Dr. Bernard, ele fala tudo neles lá, no documentário. Ele mostra as partes, os cortes que é feito nas mãos, nos braços, o método de sucção, esquartejamento, sufocamento, o aborto, nascimento parcial, nasce um pouco, né, e sufoca, dá injeção de sal, retirada do líquido amniótico, o neném fica lá dentro, não tem mais aguinha lá para ele nadar, né? E outros métodos aqui que são, assim, terríveis. Terríveis. E nisso, nós vamos para as consequências do aborto. Para a mãe, primeiramente. Por quê, meus irmãos? Quem é que fez o compromisso? Quem que aceitou o compromisso? Quando é que a mãe teve o livre-arbítrio lá para poder falar, não, eu quero? Agora, depois que ela está no corpo físico, vivendo essa encarnação, ou foi antes, quando ela estava lá no mundo espiritual, chorando a sua situação de espírito imperfeito, cheio de dívida, e buscando um método, um meio de se refazer perante a contabilidade divina? Agora, as opções nossas já foram feitas. Foi antes dessa encarnação. É mundo de provas e expiações. A mulher, depois de 1950, tirou o sutiã e começou a fumar e jogou os filhos para fora, largou os filhos à deriva dentro de casa. E um dia eu falei isso e teve alguém que reclamou para o Ricardo, né, Ricardo? Reclamou, né? Mas a mulher não tem, realmente, ela não tem o direito de... O feminismo, o movimento feminista não tem o direito de se rebelar e ela ter direito de realmente se libertar? Meus irmãos, eu gostaria que vocês olhassem nesse quadro aí dessa grande mulher atrás da Carla. Não sei se vocês estão aí vendo também. Qual que é o nosso espelho? Nós, mulheres. E olha que nessa encarnação eu sou mulher e custei aceitar esse corpo de mulher, porque eu tenho certeza que na outra encarnação fui homem. Porque Deus me livre, vai querer mandar de jeito, Nossa Senhora. Só que todas as coisas que nós temos que passar no organismo de mulher, que não é fácil, ele resulta das nossas ações de encarnações passadas. Hoje a quantidade de mulheres que querem ser mães e não são, quantidade de mulheres que têm câncer no útero, quantidade de mulheres que estão aí dentro dos processos de obsessões terríveis, uma busca por algo que não sabe o que é, o processo de depressões terríveis, não está satisfeito com nada, tem tudo e ao mesmo tempo não tem nada. Resulta do quê, minhas irmãs? Eu estou falando com minhas irmãs, mas eu estou olhando o Luiz aqui, estou olhando o Cristóvão, estou olhando o Alessandro, só esse que está aqui na minha tela, o Ricardo. Eu queria dizer para eles que eles também são mulheres, ou já foram, ou serão. Então, a doutrina espírita está nos dando a grande oportunidade de aprender a nós valorizarmos o nosso corpo, a nós sermos melhores a cada dia, para que nós não venhamos a ter ao Geraldo, também entrou na minha tela aqui. Beleza, Geraldo, isso é muito bom. Para que nós tenhamos uma vida melhor lá na frente. Consequência para a mãe enorme. Ao espírito, se ele não puder, não tiver como compreender aquele ato da mãe, perdoar, ele será o futuro obsessor dessa mãe. A casa espírita está hoje trabalhando nos processos de desobsessão, atendendo número incontável de pessoas, homens e mulheres, que estão acumpliciadas
com processos obsessivos derivados de abortos. Ou que participaram, ou que provocaram, ou que fizeram e tudo mais. Então, quem vai ser punido? O médico que fez? Também. Vou ler até um pedacinho aqui, que eu gostei disso aqui. Só para a gente saber que o negócio é feio, não é fácil, não. Vai achar aqui. Todos vão ser punidos. O fazedor de anjo, primeiro eu custei entender o que é fazedor de anjo. É aquela pessoa que trabalhava nos abortos clandestinos, que davam as soluções milagrosas para as mulheres ficarem livres de suas gravidezes indesejadas. E as gravidezes indesejadas, resultado de ações nefastas. Viu, gente? Ações nefastas. A literatura espírita está aí nos trazendo uma série de casos, os mais absurdos que a gente possa ver. Na nossa contabilidade divina, podemos ter certeza que algum lapso nós temos, porque senão já não tinha tanta cólica. A mulher hoje não teria tanta cólica menstrual. A mulher não teria um útero cheio de cisto, né? O ovário cheio de cisto, policístico. Poli é mais de um, né, gente? Vários. São todos o quê? Débitos. Uhum. A área genésica, nós vimos isso quarta-feira, a área genésica é uma que nós temos muito nos acompliciado nela. Muito, mas demais. Então vamos para frente. Todos pagam? Pagam. O pai paga? Paga. Ah, por que ele paga? Porque ele é o pai. Ele não quis assumir o seu filho? Pagar. Do jeito que tem que pagar a pensão, vai prestar conta na contabilidade divina. A mãe paga? Paga. A mãe da filha que propôs o aborto para esconder da sociedade vai pagar? Vai pagar. O pai que expulsou a filha de casa, levando a cometer o aborto, vai pagar? Vai pagar. Todo mundo vai pagar. É da contabilidade divina, né? Mas aí, nós temos um detalhe. Estamos terminando. Vamos lá. E quem já fez o aborto? Porque parece que é João que fala, reporta uma passagem de Jesus falando que Deus não quer a morte do pecador, quer que ele se redima. E a doutrina espírita vem reforçar isso para nós, porque esse momento que nós estamos aqui é um grande convite de redenção. Nós estamos sendo esclarecidos sobre esse tema que é importante e que ele é recorrente a todos nós, para que nós possamos aceitar o convite de Jesus a melhorar, o convite de Jesus a nos regenerarmos. Então, nós pegamos um livro que ele é muito bacana, ele chama Depois do Aborto. Eu achei esse livro, foi na internet, para te falar a verdade. Internet tem coisa boa, viu, gente? Só a gente tirar as ruins, lá tem coisa boa. Ele é de Cleonice Orlandi de Lima, não sei se vocês têm conhecimento dessa mulher, que ela é uma dona de casa, professora, alfabetizadora, espírita, e ela trabalhava numa ONG lá, que ajudava as mulheres, mães solteiras, que ficavam grávidas, e muitas pensavam no aborto, e aí ela começou a interessar pelo assunto. E essa ONG auxiliava essas mães a terem os filhos, não é abortar, não. Mas lá aparecia muitas mulheres que estavam com muitos problemas por causa que já tinham realizado aborto. Aí, ela fez esse livro, Depois do Aborto. E lá ela fala que somente através do amor é que a alma vai resgatar tudo que ela possui. Nós vamos lembrar de Maria de Magdala, quando chegou perto de Jesus, contou a vida dela inteira. Jesus ouviu tudo, ele já sabia, né? Ouviu tudo dela e falou com ela, minha filha, vai, né?
vai trabalhar no bem, porque o amor cobre a multidão dos pecados. E ela foi. E aí ela recorda, essa Cleonice recorda essa passagem e fala que ela chama o amor de caridade, a tradução do amor com a palavra caridade, que ela ampla, essa palavra ela é ampla. E a maior das caridades aqui é a própria mãe se arrepender. Então esse é o primeiro passo para a redenção, é o arrependimento, o esclarecimento, o arrependimento, e depois ela buscar já na vida atual, fazer algo que possa ressarcir, começar a amortecer os danos. E um meio de ressarcir é, primeiro, e ela é enfática, tantas crianças que estão órfãos, tantas crianças precisando de um lar, tantas crianças que estão precisando de um carinho de mãe, nos orfanatos. A mãe que não quer adotar, não precisa adotar a criança, ela pode ir lá ajudar o orfanato, ser uma voluntária. Mas não é assim, tipo assim, ó, voluntário o dia que eu quero, não. É voluntário mesmo, fazer aquele compromisso com ela e Deus. E buscar mesmo, através das ações no bem, esse ressarcimento. Outra coisa é pedir perdão ao espírito que ela abortou, orar por ele e pedir perdão, mas de coração mesmo. Mas é agora, enquanto está nessa existência, fica mais fácil. Porque a providência divina, como nós falamos no planejamento reencarnatório, a providência divina move outros meios, outros mecanismos, porque a fatalidade, gente, é só o progresso. O homem pode mudar o curso da prova dele aqui? Pode. Nós podemos começar hoje, mudar tudo. Se for para o bem, nós teremos, o homem tem a ação dos bons espíritos a seu favor. O universo conspira a favor do progresso do homem. E aí vai possibilitar meios para que possa, nessa existência, trabalhar para o bem. Aí fala assim, mas não é apenas a mãe que abusou e que buscou o aborto que tem que ser ressarcido, não. O pai do bebê abortado, o fazedor de anjo, as amigas, os parentes que induziram o aborto, aqueles que obrigaram a filha a cometer o aborto, enfim, todos que se viram de uma maneira ou de outra envolvidos criminosamente na rejeição e expulsão de espírito reencarnante. Isso aí. Finalizando, é reparação através do trabalho. E a doutrina espírita, ela é um convite ao trabalho. A tia Carla falou aí acho que é um negócio aí de Instituto da Criança, de evangelização infanto-juvenil. Trabalho. Acho que o convite já foi feito, né, Carla? Para que nós possamos arregaçar as mangas. Vamos ficar chorando o leite derramado? Meu pai falava, não senta na beira do caminho e começa a chorar não, que o tempo passa e você fica para trás. Não senta na beira do caminho. E nós estamos assim, querendo muito sentar, principalmente nesse período agora, né? A gente quer sentar, coçar a cabeça, tirar os cabelos da cabeça, não é desespero? Não. Negativo. O caminho é para frente, andar com Jesus. Então, primeiramente, nesse resgate, vamos lembrar da oração. A oração é aquela conversa com o Pai Maior, com respeito. E aí, outro dia, nós fizemos reflexão, foi domingo, sobre a oração, e nós lembramos que nossos irmãos muçulmanos adoram tanto Deus, com tanto respeito, que eles se ajoelham e se prosternam, deitados, virados para o lado de Meca, né? Mais ou menos por aí, não é? Num respeito a Deus. E às vezes nós que somos cristãos levamos a oração com tanta banalidade, né? Uma pessoa está rezando perto de nós, nosso pensamento está lá não sei aonde.
Se nós soubéssemos a hierarquia dos benfeitores espirituais que estão junto a nós, nós ficaríamos de joelhos diante deles. De um Eurípides Barçanufo, de um Bezerra de Menezes, de um Amado Teresa, de um Chico Xavier. Agora imagina de Jesus. A segunda coisa, a atividade benfeitora, o contato direto, corpo a corpo. Não é aquela coisa, se der eu vou, porque nós queremos ficar livre do problema, mas nós não queremos arregaçar as mangas e trabalhar no problema. Se der eu vou. Não, contato corpo a corpo, com crianças necessitadas de carinho, de amparo, de cuidado, de tudo. Auxiliar as mães que estão aí na pobreza, na miséria, que a gente olha elas, não tem nada, só tem menino saindo pelo ladrão, 5 filhos, tem mais um lá, preparando no forno para poder nascer a qualquer momento. Vamos ajudá-las. Ajudar elas a ter seus bebês. Auxiliar. Promover enxovais para as crianças. Fazer, confeccionar, para limpar a mente do acesso do espírito que abortado. Ampara as mães solteiras, mães miseráveis, mães sem condições de criar os seus filhos. Auxiliar mulheres que se veem grávidas, que falam que querem abortar. Conte seu caso para essas mulheres. Conte a luta terrível que é um coração que fez o aborto e se encontra hoje perante si mesmo. Porque quando nós falamos em tribunal divino, fica parecendo que Deus é pune, né? Que Deus é devastador, que Deus é um carrasco. Não. Deus é amor. Só amor. Nós nos punimos, nós nos acumpliciamos, nós é que estamos cobrando de nós mesmos. Consciência. E para todos, né? Mamando e caducando, né? Meus irmãos, encerramos então esse momento. Se alguém quiser complementar, né? Que Jesus nos abençoe. Vamos pegar com Maria e vamos seguir. Alguém tem alguma pergunta para a Leni? Uma palestra muito boa, muito explicativa, muito clara, né? Agradecemos aí a Leni de antemão por trazer essas reflexões para nós. E aí nós temos uma opção aqui no Teams, que é levantar as mãos, né, virtualmente. E quem tiver pergunta pode levantar as mãos, que a gente libera o microfone para poder perguntar. Somos 87 pessoas. Público bom, pessoal, né, Leni? 86. Eu gostaria que o Ricardo e a Andréia falassem aí sobre a postagem dessa... Peraí, antes disso, nós vamos lembrar que a Comissão Nacional trabalha ativamente para... junto ao Congresso Nacional, não é isso, Carla? Para manifestar o ponto de vista contra o aborto. Ativamente. Me parece que o Rodarte já teve, até no próprio Congresso, né, Carla? Falando e defendendo a posição da Federação Espírita Brasileira, dos espíritas, como a posição em defesa da vida, contra o aborto. E outros irmãos já foram no Congresso Nacional. Nós estamos vendo aí muitas leis que já foram colocadas em pauta para serem votadas, né? Me parece que ainda vai ter uma grande votação aí para frente, né, Carla? De matéria semelhante. E que nós, espíritas, não podemos ficar fora. Certinho? Vai aí, Andréia. Ou o Ricardo. O senador Eduardo Girão, pessoal, apresentou um projeto que cria o Estatuto da Gestante. Segundo ele, esse estatuto servirá para proteger integralmente as gestantes desde o momento da concepção.
Essa proposta ela prevê a corresponsabilidade do homem, né? Como a Leni deixou muito claro aí, né? Que ao abandonar a gestante, né, pode induzi-la ao aborto ou ao abandono da criança, né? Então, todos envolvidos no processo é responsável, como foi muito bem explicado, e essa lei visa cumprir, né, isso. Esse estatuto busca a garantia dos direitos fundamentais, né, da gestante, assistência médica adequada, por meio de políticas públicas, entre outras coisas. O direito da criança, Ricardo travou. a proteção e atendimento de sua saúde. Estou travado para todo mundo? Ou só para Tem, não, acho que foi só um minutinho. Tem mãozinha levantada aí. Tá, nós vamos liberar o microfone aqui. Vou só terminar essa parte aqui, mandar o link para o pessoal. E que prevê, por fim, a proteção e atendimento da saúde desde o momento da concepção, não é isso? A vida não é desde o momento da concepção. Então, eu vou mandar o link aqui para vocês no chat. E aí, para vocês votarem, né? É um projeto, e ele inicia por essa votação. Inclusive o movimento Concafras, que é o movimento que a gente faz parte, disparou um e-mail estimulando, né, a nós espíritas a votarmos em favor dessa lei que protege a vida desde a concepção, né? Nós temos aqui um livro da própria Alta de Souza, né? Eu estou com um efeito de tela aqui, peraí só um minutinho que eu vou ter que tirar esse efeito para dar certo. Vocês verem a capa do livro. E aí, que é um livro da editora Alta de Souza que prevê a campanha, né? Como realizar a campanha em defesa da vida contra o aborto. E no prefácio tem uma mensagem maravilhosa de Dr. Bezerra de Menezes, né? Tirada do livro Que Dizem os Espíritos sobre o Aborto. E ele vai dizer que graças à lei soberana, que é a lei natural e a lei de amor, lutemos junto às autoridades competentes para falarmos do nosso apostolado e pedimos respeito às ações renovadoras da sociedade. Não temamos nunca, estejamos unidos na defesa da vida em uma família espiritual digna. É bonito isso, família espiritual digna, que às vezes, não, mas aquele que foi abortado, que ele é meu, né? Nós somos uma família espiritual, não é isso? Suportando reveses e incompreensão. Ser espírita hoje é o mesmo que ter sido cristão ontem. Então nós devemos sim nos manifestar a favor da vida. Aqui antes dessa mensagem, no início, ele fala que a primeira renovação é a moral, né? A primeira renovação é a íntima do nosso ser. Porque se o espírita, se ele não se renova intimamente, é como se fosse uma lâmpada abençoada que não acende, né? E aí ele fala que dessa transformação íntima, dessa transformação moral, intransferível, ou seja, cada um de nós somos responsáveis, saem os outros objetivos que vão atender as necessidades coletivas. Então nós acreditamos primeiro na renovação íntima, na renovação moral, dessa parte às outras, até que o mundo se torne regenerado, né? Então, esse projeto de lei ele foi vítima de muitas críticas, de interpretação errada, e tem muito mais votos contra, né? Provavelmente o senador Eduardo Girão, e aqui nós estamos apoiando a ideia, né, e não a pessoa, né? Seria o ideal apoiarmos ideias e não pessoas, homens são falíveis, e aqui essa ideia que defende a vida foi mal interpretada, né? E provavelmente ele vai ter que ser mais claro e colocar novamente, mas que a gente tem que apoiar e mostrar que tem força, sim, essas propostas que só visam defender a vida, né? Emmanuel, no livro Deus Conosco, ele diz que, infelizmente, a imprensa brasileira está mais preocupada com os imperativos do estômago do que com a verdade. E aí ele foi muito mal interpretado, porque existe a parte de que ele dá condições da mulher que deseja ter filho mesmo em caso de estupros, né? Que não muda o Código Penal, né? Que não força a nada, é só realmente uma outra opção. E isso foi vítima de muitas críticas e mais interpretação. Vou mandar o link aí, cada um clique então, e vamos apoiar a vida.